fora, mas graças a Deus estamos aqui, né? Os grupos vêm para a igreja hoje para nós cultuarmos ao nosso Deus e aprendermos sobre um tema muito relevante. E a ideia nossa é que possamos trazer os nossos amigos visitantes dos grupos, né? Para o sábado, para o domingo, nós teremos ainda 2 dias dessa conferência. Quero convidar os amados a se colocarem em pé. Nós vamos estar orando, depois nós vamos estar cantando. Hoje nós queremos um culto mais objetivo, para que a gente tenha mais tempo para a palavra, inclusive tendo as possibilidades até abrir para algumas perguntas no final. Deus, nós estamos diante do Senhor. Que bom estarmos na Tua casa, Deus, para crescermos na graça do Senhor. Mas em primeiro lugar nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, Deus. Queremos fazer coisas, ó Deus, queremos apresentar cânticos, ó Deus, queremos realmente servir ao Senhor. Fazer coisas, ó Deus, que vão honrar o nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer por cada pessoa que veio aqui, ó Deus. É um privilégio para nós. É uma honra para nós entrarmos na Tua casa, Deus. Que não percamos, ó Deus, a visão, ó Deus, de que servir ao Senhor é um privilégio que muitas pessoas ainda não têm. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, também por aqueles que estarão ministrando, ó Deus, louvor. Aqueles que estarão, ó Deus, de alguma forma participando aqui na frente, ó Deus. Mas todos nós somos apenas e tão somente servos do Senhor nessa noite. Todos nós queremos realmente prestar um culto real, verdadeiro ao Senhor, Deus. Nós queremos Te agradecer por tudo, pedir a Deus que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso objetivo é dar honra ao nosso Deus, dar glória. Nós vamos cantar um hino e em seguida vamos dar algumas sequências. Como é que se grava? Já está gravando.
primeira, segunda ou terceira vez? Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também te chegarei. Te tomarei meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me,
queremos amanhã ver muita gente, parentes nossos, amigos, pessoal do pequeno grupo, todos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus. Jesus reuniu os seus discípulos para mostrar as coisas que iam acontecer. E agora nós vamos, inspirados por Deus, inspirados por Deus, o pastor nos falará dessas coisas para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso fortalecimento, para a nossa esperança. Então que Deus nos abençoe nesta noite. O pastor Renato Busca, vamos orar, então fiquemos em pé. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, especial, muito especial, porque a tua palavra, quando é aberta, ela nos fala. Ó Senhor, inspirada é a tua palavra. Dá ao teu servo, Senhor, o que tem colocado no seu coração, Senhor, que ele possa falar com sabedoria, com tranquilidade, Senhor, e possamos compreender, Senhor. Dá a capacitação para isso, Senhor, para nos fortalecermos com a tua palavra. Enche o teu servo, pois, o teu Espírito, e nesta hora, que ele, Senhor, então nos conduza a um momento tão especial, quando pensamos nas coisas futuras, nas palavras de Jesus, nossa esperança em nosso futuro, como também os grandes julgamentos do Senhor, que é o nosso Senhor e Senhor de toda a terra. Senhor, se conosco nesse momento, abençoa tudo que vamos fazer. Aos irmãos presentes, aqueles que não vieram, mas logo amanhã, e depois estejamos aqui todos, Senhor, traga-os, Senhor, te pedimos, fala a essas pessoas, as quais convidamos, Senhor, nós pedimos essas bênçãos, e também te agradecemos por poder estar aqui, em nome de Jesus, que colocamos nossas vidas em tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Prazer estar aqui, pastor Nivaldo, muito obrigado. Os demais que estão aí, pastor Jaime, o pastor Paulo, né? Eu pensei que ouviram uma música gaúcha hoje. Né? Nada, já enjoaram na música dele, irmãos? Eu sei que não é fácil mesmo. Que nada, é bom. Em seguida eu ainda escuto lá o CD, né, que ele passou para mim, muito bom mesmo. Júlio também está aí, mais irmão lá atrás, e que bom, fico feliz de poder colaborar realmente com o ensino aqui nesta igreja. Já estou aprendendo alguma coisa desde o começo, pastor. Já ouvi um neologismo aí, uma palavra nova, que é a primeira vez que eu ouvi, né? O planejação é isso, pastor Jaime? Planejação, né? Parece um mistura de planejamento com ação, né? Deve ser isso. Estou aprendendo algumas coisas assim na chegada. Muito obrigado também pelo tema que foi escolhido, fico feliz, porque não que eu domine e saiba tudo do tema, não é isso. Não sei se vou responder algumas perguntas até que sejam feitas depois. Mas fico feliz porque a maioria das igrejas não tem pensado nesse tema. Infelizmente, as igrejas estão voltadas muito para o nosso dia a dia. E tem esquecido do futuro. E tem esquecido que nós estamos aqui só de passagem. Estamos aqui por um momento. Na verdade, nossa vida é um sopro. E além da nossa vida ser um sopro, Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós somos peregrinos aqui neste lugar. Estamos de passagem, mas pouco se tem falado nos últimos anos a respeito da volta de Cristo. Então é um tema especial para pensarmos hoje. Tá? Quero, ainda antes de eu entrar no texto aqui que eu escolhi, quero apresentar a minha esposa, Sandra Gusso, professora também na Faculdade Batista. Na verdade, estamos no ministério desde 1990, dando aulas, tanto eu quanto ela. E por isso, quando o pastor citou ali, eu já percebi, eu estou ficando velho mesmo, né? Ela está cada vez mais jovem, mas eu estou ficando velho. E temos trabalhado juntos ali na faculdade, também trabalhei no Rio Grande do Sul durante quase 11 anos,
como diretor da Faculdade Batista Pioneira. Tenho dado aulas em várias partes do Brasil também, ajudado em alguns seminários. Hoje coordeno o mestrado aqui na Faculdade Batista. Sou pastor na Igreja Batista Ágape. Como pastor, é a única igreja que eu pastorei. Estou lá há mais de 20 anos. Irmãos, tem uma paciência que vocês não imaginam. Eu continuo lá. Por isso que o nome já é Ágape, amor. Amor, paciência. Na verdade, o pastor fundador está lá, o pastor José de Godoy Filho. Eu comecei auxiliando ele, e depois de alguns anos, ele passou a ser auxiliar, e ele está lá até hoje, única igreja dele. Ele está lá desde o início, desde seminarista. Então a igreja normalmente tem uma paciência muito grande com os pastores, e outros que se formaram lá também estão nos auxiliando. Nós vamos meditar hoje em Marcos capítulo 13. Por favor, abrem lá. Marcos 13. Vamos fugir um pouquinho para outros textos também, mas a base é Marcos 13. E a leitura será feita inicialmente, é o capítulo todo, mas a leitura inicialmente é 13, 33 a 37. E agora eu convido os irmãos que fiquem em pé, por gentileza. Em reverência à palavra do Senhor que será lida. E a palavra de Deus em Marcos 13, 33 a 37, diz assim: Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem, ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Senhor nosso Deus, acabamos de ler a Tua palavra e queremos entender este tema tão importante, tão profundo e ao mesmo tempo tão difícil. Pedimos então que a Tua graça se manifeste sobre todos nós, que possamos sair daqui hoje com um pouco mais de conhecimento a respeito da Tua palavra e a respeito de Ti mesmo, ó Deus. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. A volta de Jesus, ou a volta de Cristo. Então o tema tem sido negligenciado, então, por isso que eu já disse, dou parabéns pela escolha, porque nós não gostamos de pensar muito na partida. Nós gostamos mesmo é daqui. Ainda que a gente saiba que a todo instante amigos nossos estão indo embora, nós sempre pensamos que parece que é só com os outros que acontece, conosco não vai acontecer e nós vamos ficar muito tempo aqui. Não é isso? Tem pessoas que já estão idosas e ainda, como diz um amigo meu, não sabem fazer contas. Acham que vão viver muito. Inclusive temos aqueles que agem na área da corrupção no Brasil. E muitas vezes nós temos pessoas muito idosas, que é só fazer um pouquinho de contas para ver que não vai conseguir gastar tudo que tem até o final da vida. Tem recursos para mais 10, 15 vidas dele, mas ele continua roubando ainda. Acha que não vai ter fim. Mas nós sabemos que a vida é muito frágil e pastores em especial trabalham muito com morte. Para mim, na semana foram dois funerais, igreja pequena e 2 funerais. E assim vão aparecendo. Mas além disso, além das pessoas partirem, na verdade, Cristo vai voltar.
Irmãos, isso aqui é coisa claríssima na palavra de Deus. E tem algumas coisas que nós não podemos negligenciar quando nós dizemos que nós somos cristãos. Aquele que é cristão tem que crer que Jesus é Deus que se fez carne, gente. Tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tem que crer que assim como ele foi para o céu, Jesus vai voltar. Se qualquer um desses pontos que eu falei estão fora do teu sistema de crença, eu diria assim: desculpe, mas você não é cristão. Não dá. Não dá para ser cristão e dizer: Cristo foi um grande pregador, foi um grande homem, esteve aqui, marcou a humanidade, mas infelizmente, coitado, morreu. Ressuscitou no coração dos discípulos. Não, só no coração dos discípulos não. Ressuscitou em carne e osso. Foi elevado ao céu e vai voltar. Depois de voltar, nós temos aí o julgamento. O julgamento nós vamos falar amanhã. Mas hoje então eu quero dar algumas orientações gerais, ou mostrar algumas características gerais aqui da volta de Cristo. Li este texto base, depois eu quero terminar com ele. Quero falar sobre alguns pontos e terminar com ele. Este capítulo 13 todo, irmãos, ele se repete em Mateus e em Lucas com algumas diferenças. Não dá tempo para vermos aqui os detalhes de Mateus, Marcos e Lucas. Então estou pegando como base o Marcos, mas também quero dizer alguma coisinha lá de Mateus. Por exemplo, em Mateus 24:3, diz assim: dize-nos quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É a mesma passagem que está aqui. Ok? Capítulo 13, lá em Mateus é o capítulo 24. Eles estão no templo, e quando eles saem do templo, alguns dos discípulos mostram as construções, maravilhados lá pelas construções do templo, e de repente, conversando com Jesus, Jesus diz: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou, porque no ano 70 foi destruída Jerusalém, ou foi destruído o templo, e depois a cidade de Jerusalém. E aí então alguém faz uma pergunta, ou um grupo, 4 discípulos que estão juntos, faz uma pergunta e eles dizem: dize-nos quando essas coisas acontecerão. O problema é o seguinte: quais coisas? E eles misturam aqui 3 perguntas numa só. Quando acontecerão? Quando acontecerá a destruição do templo? Qual é o sinal da tua vinda? E qual o sinal do fim do mundo? Complicou para nós. Discípulo é assim, né? Não podia fazer uma pergunta, uma só, esperar a resposta e depois fazer mais uma, esperar a resposta e depois fazer mais uma? Não, foram feitas 3 perguntas ao mesmo tempo. Quando é que acontecerão estas coisas? Destruição de Jerusalém ou invasão de Jerusalém? Qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal do fim do mundo? E aí então Jesus começa a responder, e essas 3, as respostas vão sendo misturadas, e às vezes nós lemos aqui e dizemos: isso aqui é para o fim do mundo? Isso aqui é sinal da vinda de Jesus? Isso aqui é sinal da destruição de Jerusalém? O que é isso? Entendeu? Nos 3 evangelhos fica essa dificuldade, irmãos. Por isso que poucos falam também na vinda de Jesus, porque as coisas se misturam. E muitas vezes nós estamos falando de coisas a respeito da destruição de Jerusalém e achando que é a respeito do fim do mundo. Por exemplo, quando ver esses sinais, aqueles que estão na cidade fogem para onde? Para o campo ou para os montes? Saiam da cidade, não fiquem na cidade. No final do mundo você vai fugir para onde? Agora, se você estiver numa cidade cercada, é uma boa dica, viu? Uma cidade murada, eu queria estar fora da cidade na invasão, não dentro, irmãos. Porque o que eles faziam? Simplesmente cercavam a cidade
e aguardavam a fome e a sede e matando o povo. Às vezes 2 anos depois, quando as pessoas já estão comendo os próprios filhos, aí que se rende. Ou aí eles forçam as portas, entram e o povo já está vencido pela fraqueza, pela fome, pela doença. Com certeza muitos irmãos nossos escaparam do cerco de Jerusalém, estou falando de 70 depois de Cristo, que está anunciado neste capítulo. Escaparam porque Jesus deu um sinal antes e disse: olha, vocês perceberam essas coisas? Corram para os montes, lá vocês estarão seguros. E quem não acreditou nisso, quem não acreditou nas palavras de Jesus, ficou. A cidade é muito forte, não vai acontecer nada, e aconteceu. Tá? Então, estou dizendo, irmão, essas coisas se misturam aqui. Mas alguns pontos a respeito da volta de Jesus podemos ver aqui e podemos meditar neles então. E eu vejo aqui, a volta de Cristo é precedida por falsos cristos e profetas. Isso aqui não é novidade, irmãos. Versículo 5 vai dizer isso, 5 e 6 diz lá: então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, olha lá, cuidado, ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão muitos. Ainda que na destruição de Jerusalém também algumas pessoas se disseram ser o Cristo. Tem um tal de Bar Korvá, que significa o filho da estrela. Ele foi um que fez com que as pessoas acreditassem que Deus ia dar a vitória para eles naquele cerco de Jerusalém. Estou falando 70 depois de Cristo. E ele se dizia o Cristo, e muitos seguiram ele. Cristo já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu. E apareceu o novo Cristo, na Babilônia 70. Bar Korvá, o filho da estrela. Não tinha nada a ver com a verdadeira estrela. Levou muitas pessoas à morte. Se eles tivessem prestado atenção aqui, não teriam caído nessa. Mas nós vemos aqui que isto se mistura com a volta de Jesus. Lá no 21 e 23 também vai dizer o seguinte: então se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Irmãos, a volta de Cristo é precedida por falsos cristos e falsos profetas. Alguns anos atrás, alguns estudiosos catalogaram a quantidade de pessoas que se consideram Cristo. Em nossos dias, cerca de 30 pessoas no mundo hoje se consideram o Cristo. Não estou falando dos doidos. Estou falando de falsos cristos. E Jesus nos alerta aqui sobre os falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres. E o que é que nós temos visto em nossos dias, irmãos? Quer ver falso profeta? Liga a televisão. Quer ouvir falso profeta? Liga o rádio, infelizmente. Pregações, segundo a palavra de Deus, infelizmente são raras. Graças a Deus, temos. Ontem à noite eu vi uma mensagem do pastor Pascoal. Quando eu saí da faculdade, fui para casa, liguei o rádio, pastor Pascoal pregando. Cheguei em casa e falei para minha esposa: olha que maravilha, que mensagem, que bom, que bom. Ele estava pregando exatamente contra os falsos profetas. Balaão dos nossos dias era o tema que ele estava trabalhando. E ele mostrando, irmãos, a quantidade de falsos profetas que estão agindo em nossos dias. Jesus nos alertou realmente quanto a isto. A volta de Jesus e a volta de Cristo é precedida também por grandes dificuldades para os cristãos. Estão acontecendo algumas mensagens estranhas por aí. Mas que se você aceitar a Cristo não vai acontecer nada. Venha que é só maravilha. Não sofra mais. E este texto aqui mostra que a volta de Cristo é precedida por grande dificuldade para os cristãos. Versículo 9 diz, olha, ele começa de novo essa parte com a palavra cuidado.
Versículo 9. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, como vimos a leitura lá em Mateus 24. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos nossos têm sido perseguidos em várias partes do mundo. Irmãos nossos têm sido mortos por causa da fé em Cristo praticamente todos os dias. O que está mais aparecendo agora no norte do Iraque. Infelizmente, a Rede Globo só dá a notícia dizendo minorias religiosas estão sendo perseguidas. A maioria dessa minoria religiosa, na verdade, são cristãos como nós, que simplesmente são assassinados por serem cristãos. E em outros países muçulmanos acontece a mesma coisa. E pelo que Jesus diz aqui, antes da sua volta, haverá ainda a perseguição ainda maior. A volta de Cristo é precedida por grandes dificuldades para os cristãos. Não é realmente um mar de rosas que estamos aguardando. Não vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos sim que haverá perseguições. Ele chega a dizer aqui, um irmão entregará à morte seu irmão, um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ser odiado porque você é cristão. Isto tem acontecido em várias partes do mundo, irmãos. Okay? Mas ele diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O importante, na verdade, é perseverar. A volta de Jesus é precedida pela pregação do Evangelho a todas as nações. Este aqui é um sinal realmente claro da volta de Jesus. Versículo 10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Na verdade, eu vejo que é o sinal mais claro para a vinda de Cristo, é este aqui. O Evangelho ser pregado a todas as nações. E se nós queremos antecipar, adiantar a volta de Cristo, na verdade o que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Nós vamos falar mais sobre isso no terceiro dia. Mas eu estou dando uma introdução hoje. Nós queremos que Jesus volte, então devemos realmente pregar o Evangelho. Mas, irmãos, ainda são milhares de línguas, porque nação, como está aqui também, a palavrinha grega que vai mais do que nação organizada, como nós pensamos assim, Brasil, Argentina. A palavra nação aqui é a mesma palavra que nós temos como etnia. E será pregado o Evangelho a todas as etnias. Só no Brasil, alguns falam de mais de 200 etnias. Grupos diferentes, com línguas diferentes. Que no Brasil existem mais de 200 línguas diferentes em nossos dias. Nós achamos que é só o português, e talvez o tupi-guarani, mas as variantes nós não pensamos, e são muitas aí. A volta de Jesus é precedida pela pregação do Evangelho a todas as nações, a todas as etnias, e realmente precisamos trabalhar muito para isso ainda. A volta de Jesus será do conhecimento de todos. Versículo 26 vai dizer, então o Filho do Homem será visto nas nuvens com grande poder e glória. Isso é sinal. Quando nós vemos isto, mas como é que vai acontecer isso, pastor?
Será que vai passar em cadeia internacional? Não é cadeia nacional, né? Mas em cadeia internacional. Então seria bom que todo mundo tivesse televisão em casa e vamos trabalhar por isso. Mas não é bem por aí, irmãos. Vocês acham que Jesus, para ser visto por todas as pessoas no mundo, precisa de canal de televisão? É claro que não. Estamos falando do retorno do Cristo. Estamos falando da volta de Jesus, o Filho de Deus. Estamos falando da volta daquele que criou o céu, a terra e todas as coisas que neles existem. Não precisamos de nenhuma tecnologia para isso. Mas a volta de Jesus será então do conhecimento de todos. Todos vão ver. Não precisa ninguém ficar preocupado, pensar, será que é o Cristo? Olha, será que o fulano é? Alguns é de forma absurda, né? Há pouco tempo atrás, no Brasil, aqui na Curitiba, tinha o Índio. O Índio, parece que foi para, não sei, foi para Brasília, foi para o lugar mais apropriado, né? No centro do poder, né? No centro do poder. Claro, ele, qualquer um que olhasse dizia, é um maluco, é um maluco. Mas assim mesmo atrás desse maluco tinha gente. E nós vemos aqui, irmãos, que esses cristos e esses falsos profetas também têm condições de fazer milagres. Veja que não é porque faz milagre. Não é porque faz milagre. O fazer milagre não autentica. A palavra de Deus diz, em um determinado lugar, quando Jesus vai dizer para alguns, né? Olha, afastem de mim vocês que praticam a iniquidade. Alguns vão dizer para Jesus, mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome nós expulsamos demônios. Ele vai dizer, e daí? Apartem-se de mim vocês que praticam a injustiça. Iniquidade e injustiça. Aí é contra a lei, contra a palavra de Deus. Na verdade, o verdadeiro vai estar andando segundo a palavra de Deus. A volta de Jesus será do conhecimento de todos, e nós não precisamos então, como cristãos, ficar preocupados se aparecer qualquer um dizendo, eu sou o Cristo. Não se preocupe, deixa ele no lugar dele, nem cogite na tua mente, será que é ele? Há alguma possibilidade de ser ele? Não há, porque quando voltar ninguém vai ter dúvida. Todos vão ver. É notório para todos, todas as pessoas, não só para todos os cristãos, mas todas as pessoas verão realmente a volta de Jesus. É o que a palavra diz, é o que Jesus diz. A volta de Jesus é um evento histórico, então que com toda certeza acontecerá. Não é uma historinha, irmãos. Isso aqui é uma coisa tão grandiosa que às vezes a gente fica assim, achando, não, mas acho que isso aí é só para consolar o cristão. A vida está difícil, e para o cristão a promessa é de luta mesmo. Se alguém quiser vir após mim, Jesus dizia, faça o quê? Negue-se a si mesmo, o que mais? Tome a sua cruz e aí siga-me. E aí siga-me. Um outro que seguiu Jesus disse, Senhor, eu vou te seguir. Disse, já fez as contas? Os passarinhos têm ninhos, raposa e os animais têm as suas tocas, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer mesmo? Tem certeza? Não estou prometendo vida fácil para você. Tem certeza que é isso que você quer? Então, veja lá. A volta de Jesus é um evento histórico, que com toda certeza acontecerá. E o versículo 31 diz assim, céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Quais palavras? Ele está falando aqui exatamente a respeito da sua volta. Irmãos, ele está dizendo que céu e terra passam,
Mas aquilo que Jesus disse não passa, acontece. Isto é mais certo, a volta de Jesus, que muitas vezes nós não damos o valor necessário. A volta de Jesus é mais certa do que a subsistência dessa terra, dessas coisas tão firmes que estão por aqui. É certeza absoluta. Vai acontecer. Vai acontecer. A volta de Jesus acontecerá também em um momento inesperado. Isso é no versículo 32, então já na sequência. Ele diz ali: contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Qualquer pessoa que fizer contas para vocês, dizendo: olha, eu estive analisando o texto, eu estive fazendo contas e parece, nem que seja parece, né? Parece que a volta de Cristo é para o dia tal, no mês tal e no ano tal. Isso é, o que está acontecendo? Quer saber mais que o próprio Cristo? Quantas vezes já foi marcada a volta de Cristo? Quantas vezes? Quantas pessoas já marcaram esta volta? E algumas com consequências enormes. Pessoas que fizeram contas. Infelizmente, o Batista marcou a volta de Cristo há muito tempo atrás. Um texto que fala lá de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que tal? Decifra para mim aí. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel já tinha dito lá no capítulo 12 de Daniel que ele tinha visto algumas coisas, ele que teve a visão, ouviu, e ele disse: eu vi, mas não entendi. E Daniel é conhecido porque ele era um grande intérprete. E ele não conseguiu interpretar a visão que ele teve. Ele disse: eu vi, mas não entendi. De forma ousada, alguém lê o texto e diz: mas eu entendi. É dia tal. E o ano é tal. Marcou e não deu certo. Refez as contas. Marcou de novo, não deu certo. Quase foi linchado, né? Quase foi linchado. Mas outra pessoa continuou a doutrina dele e, na verdade, deu início a uma outra igreja, que procura seguir aí o Antigo Testamento e dá uma ênfase não na salvação pela fé em Cristo, mas em especial pela guarda da lei, por causa desse nosso irmão. Se arrependeu, voltou atrás, pediu perdão à igreja e morreu como membro da Igreja Batista. Mas o estrago estava feito. Qualquer um que aparecer com contas, irmãos, pode ficar tranquilo e põe de lado mesmo. Porque Jesus chega a dizer aqui: quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Claro que alguns aqui ficam assustados, mas nem o Filho sabe? E o Filho não é Deus? Eu tenho aqui só uma teoria, não vou dizer agora que é certo, porque aqui tem muitas dificuldades. A minha teoria é que este dia está para ser marcado por Deus. A hora que Deus disser basta, a hora que disser basta, não é que falta tantos dias, faltam tantas horas, e a contagem regressiva a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Da mesma maneira que acontece quando nós somos levados. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Simplesmente é assim. Esses dias estava no funeral, a pessoa me disse: a fila está andando. Não tem fila não. Não tem fila não. Era uma pessoa de idade que tinha morrido, né? Ele pensou, acho que a fila está andando. Acho que ele pensou que tem mais uns 15 anos. Estava atrás do outro, né? Não tem fila não.
qualquer momento. Nossa igreja morreu nessa semana com 59 anos de idade. Para mim, menino. Para mim, menino. Mas no outro dia, uma menina de 15 anos de idade, que foi assassinada, talvez até vocês tenham até visto aí nos jornais. 11h30 da noite em casa, alguém chamou, saiu até fora, andou uns 30, 40 metros até a esquina, e na esquina foi assassinada. Porque ainda ninguém sabe exato o porquê. Uma menina que andou na igreja, que os irmãozinhos dela participam na escola de futebol da nossa igreja. Uma menina que naquela tarde que morreu, um dos pastores auxiliares conversou com ela, que estava visitando a família, conversou com ela, chamou a atenção dela de forma muito dura, né, para que ela se arrependesse e voltasse para a igreja. Ela ficou pensativa. Naquela noite ela foi assassinada. 15 anos, irmãos. É assim, irmãos. Às vezes a pessoa tem 15 anos, ela pensa, não, aí tem muito tempo. Tanto a nossa saída quanto a volta de Cristo, ninguém sabe. É algo que vai acontecer. Pega no momento que ninguém espera. E assim, a volta de Jesus algo que acontecerá num momento inesperado. Eu até estou achando que tem muitos esperando. É a hora que não espera, a hora que você se distrair. A hora que todo mundo disser, que bom, está tranquilo. Como diz em outra passagem, vão estar casando, dando em casamento, vão estar viajando, vão estar estudando, vão estar vivendo a vida normal. E nesse momento, está elevado. A volta de Jesus, então, requer vigilância. E é o texto que nós lemos no começo, do 33 ao 37. Quando ele diz lá, tende cuidado. Irmãos, isso aqui é para todos nós. Para crentes e não crentes. Tende cuidado. Vigiai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Qual o tempo? O que é que ele está falando desde o começo do capítulo 13? Ele está falando da destruição de Jerusalém e da volta de Cristo. E ele vai encerrar isto com uma parábola. E nessa parábola ele diz, olha, cuidado. Chama atenção. Ele vai dizer no versículo 33, vigiai. No versículo 34, lá no finzinho, vigie. No versículo 35, vigiai. E ele termina no 37 dizendo, o que vos digo a todos, vigiai. A volta de Jesus requer vigilância. A palavra cuidado se destaca, na verdade, em todo o capítulo 13. Versículo 5, no capítulo 13, ele diz assim, então Jesus começou a dizer-lhes, cuidado. Versículo 9, ele diz lá, mas tende cuidado. Versículo 23, ele vai dizer, tende cuidado, pois tenho dito tudo com antecedência. E no 33 ele começa dizendo, tende cuidado. Vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Foi viajar. Ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos seus servos. A cada um, nós temos serviço para fazer. Cada um sua tarefa. E ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vigiai, para que se chegar de repente, não vos ache dormindo. Irmãos, a vida vinda de Cristo é algo certíssimo. Nós só não sabemos quando vai acontecer. Por mais que possamos prestar atenção em alguns sinais, nem tudo aquilo que dizem que são sinais, na verdade, da volta, na verdade, são sinais. Mas por mais que a gente preste atenção nos sinais, nós temos que ficar alertas mesmo até quando? Até a volta. Até a volta. Como Jesus vai usar
exemplo aí em outros lugares. Né? Então, quero já ir para o final da minha meditação aqui, destacando que a volta de Cristo é certa, podemos ver isso no texto. Ninguém sabe quando acontecerá, e nós, como seus servos, devemos estar cumprindo as nossas tarefas de cristãos enquanto Ele não volta. O que é que devemos fazer enquanto Jesus não vem? Devemos agir como cristãos. Devemos estar lendo a palavra de Deus, devemos estar participando nos cultos, adorando o nosso Senhor, devemos estar ajudando aquele que precisa, devemos estar compartilhando do Evangelho. Em resumo, devemos estar sendo seguidores de Jesus em todo e qualquer momento. Porque no momento que você se distrair, na verdade ele pode chegar. Não estou falando da salvação pelas obras. Não estou falando isso. Né? Porque nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas quem de nós não quer se apresentar pronto à hora em que o Senhor chegar? Eu quero, eu sei que você também quer. Então fique atento. Não sei se é meia-noite, não sei se é meio-dia, não sei se é tarde, se é ao amanhecer. O que eu sei é que meu Redentor, que está vivo, volta. E na hora de voltar, tudo está finalizado. Seguimos com Ele, estaremos com Ele, e o que nos espera, na verdade, é o julgamento. Eu quero encerrar dando oportunidade para uma pergunta. O pastor me deu aqui um tempo até 9h15, né? E quero abrir então para perguntas. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se não, passo para o pastor de volta e ele responde, pronto. Né? É assim, pastor? Eu vou começar fazendo uma pergunta, e aí os irmãos depois, se o irmão tiver pergunta, levanta a mão e o pastor Paulo vai aí, tá bom? Com o microfone para todos ouvirem. No Brasil, o IBGE está falando em 22% a 25% de evangélico. O pastor vê essa igreja preparada para subir, na sua visão, ou a igreja brasileira está dormindo? Puxa vida. O duro, na verdade, pastor Anivaldo, que eu vejo, o IBGE está com um número bastante otimista. Estão todas as denominações e muitas que eu fico olhando assim, eu penso, meu Deus, se eles são evangélicos eu não sou. Entende? Está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, como se fosse evangélico. Agora eu tenho consciência que Igreja de Cristo não é Igreja Batista, não é Igreja Assembleia Quadrangular. Igreja de Cristo é formada por cristãos. E no meio de todas essas igrejas nós temos cristãos e, infelizmente, nós temos pessoas que também não são cristãs. Eu vejo que o grupo ainda é pequeno. Né? Mas também não quer dizer que todo mundo vai ser cristão para depois Jesus voltar. O que a palavra diz é que este evangelho deve ser pregado a todas as etnias. Então virá o fim. Não quer dizer que todo mundo vai aceitar. É diferente. O Evangelho tem avançado, graças a Deus. Quem viveu aqui em Curitiba, digamos, como eu, né? Eu nasci em Curitiba. Eu sei o que era Evangelho há 50 anos atrás em Curitiba. Raríssimas igrejas. E o Evangelho era considerado um pobre coitado que andava com a Bíblia debaixo do braço e nem ele sabia. Uma visão totalmente distorcida. Hoje nós vemos que as igrejas crescem, graças a Deus, crescem, as denominações crescem, estão se desenvolvendo e muito. O Evangelho está sendo pregado. E fora do Brasil também tem avançado, eu tenho visto algumas coisas fora, né? E a Igreja de Cristo tem crescido, mas ainda é minoria. Mas também a palavra também chama de pequeno rebanho. Não temas ao pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. A igreja não é tão grande, nunca vai ser tão grande como nós gostaríamos que fosse. Não sei se eu respondi, pastor. Talvez assim, não é como igreja, instituição, não está preparado não. Mas eu sei que aqui tem pessoas preparadas. Amém. Eu sei disso, com certeza. Tem mais?
Quanto a ele, uma profecia sobre o Templo de Jerusalém é o seguinte: tem muita gente boa esperando que o templo seja reconstruído. Tem muita gente boa, inclusive, dizendo que até existe um templo pré-fabricado, esperando que assim que saia a mesquita de Omar, que está em cima do lugar do templo, que ali só com uma guerra muito grande vai sair, né? Então seria reconstruído rapidamente um templo ali em Jerusalém. Mas a última profecia que eu vejo na Bíblia a respeito do templo de Jerusalém, para mim é essa de Jesus. Ele dizendo: lá não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus não disse que o templo de Jerusalém será reconstruído. E eu digo o seguinte, pelo que eu conheço do Novo Testamento, se não for construído, não vai fazer falta nenhuma. Porque de que adiantaria para nós templo hoje? Vamos voltar a oferecer sacrifício? Voltar a oferecer sacrifício é não reconhecer o sacrifício de Cristo. Então realmente não há necessidade. Se por acaso um dia for reconstruído, não é porque está previsto no Novo Testamento. Alguns que têm dito que vai ser reconstruído estão baseados em textos do Antigo Testamento e, na verdade, o templo foi reconstruído. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Tanto se cumpriram que Jesus, aqui neste texto, estava onde? No Templo de Jerusalém. Então foi reconstruído. Agora, neste momento aqui, nesta passagem, ele vai dizer: aí não vai ficar pedra sobre pedra. Não tem mais nenhuma profecia dizendo que será reconstruído. Pode até ser, mas que não está na Bíblia, não está nada. Nada. E do Edir Macedo, então, pior ainda. Nada, absolutamente nada. Pensar em templo hoje, reconstruir templo é lugar de sacrifício. Nossa igreja, na verdade, irmãos, ela segue o modelo da sinagoga, não do templo. Templo é um lugar onde se levam sacrifícios. Sinagoga é um lugar parecido com o nosso aqui, onde estudamos a palavra de Deus, cantamos louvores. É bem diferente. Jerusalém tinha um templo, dezenas ou centenas de sinagogas, tipo igrejas como nós temos. Tinha mais alguém? Júlia? A questão ali de Jesus não saber sobre a volta, muitos falam que Jesus, na condição de homem, ele não sabia todas as coisas, mas depois, quando ele foi aos céus, ele ficou sabendo. Como é que é trabalhando essa teoria, onde você diz que Deus vai marcar a data? É uma boa saída essa que você colocou, né? Jesus está limitado, então ele não sabe todas as coisas. Eu diria, é uma possibilidade, é uma teoria, porque não tem nenhum texto dizendo isso. Jesus, limitado naquela hora, então não podia saber disso. Nós não temos textos. Agora nós temos textos onde nós vemos que Jesus sabe tudo. Ele fala com alguém, e diz: ó, eu vi você lá debaixo da figueira. A pessoa já disse o quê? Ó Senhor meu Deus. Já reconheceu Jesus como Deus, porque só Deus pode saber o que estava fazendo lá debaixo da figueira, que até hoje estamos discutindo, né? O que é essa figueira, o que o homem estava fazendo debaixo da figueira. Tá? Jesus está pregando e de repente o texto diz, e ele perdoa o pecado. Aquele paralítico que é descido na frente dele, ele diz: perdoa-te os teus pecados. Aí ele já diz assim: por que vocês estão arrasando no coração de vocês? Porque ele viu o pensamento, né? Vocês estão arrasando no coração de vocês. O que ele está blasfemando? Porque só Deus pode perdoar pecados. Tá? Então veja que ao mesmo tempo Jesus sabia dessas coisas. Então, uma outra teoria, essa é minha. Eu não estou dizendo que é verdade, estou dizendo teoria. O problema é que no Brasil você coloca a teoria como se fosse verdade, né? É teoria, uma tentativa, não está marcado. É algo que vai ser marcado. Simplesmente uma teoria. A hora que Deus disser, acabou? Acabou. Só vejo como uma possibilidade, não estou dizendo que é isso. Viu? Vejo como uma boa possibilidade. Nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E aí vem Jesus com poder e grande glória. Como coloca esse evento, o poder de Cristo nesse
talvez também, irmãos. Talvez está fazendo diferenciação da primeira vinda, que ele já veio com grande poder e grande glória. João vai dizer, nós vimos a glória dele. Pedro vai dizer, nós vimos a sua glória, em especial lá no monte, na transfiguração, viram a glória. Mas era Jesus num corpo realmente humano e, vamos dizer assim, fragilizado. Agora ele vem num corpo glorificado. Como diz o texto aqui, nas nuvens, todo olho verá. E outro texto vai dizer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aceite Ele como Senhor ou não. Entendeu, irmãos? Não é que todo mundo vai reconhecer e vai aceitar Ele como Salvador, mas todo mundo vai reconhecer que Ele é o Senhor. E parece que a glória é aqui, pastor. A glória do Criador, Deus se manifestando na terra. Algo indescritível, né? Vamos ver. Nós vamos ver. Mas agora não dá para dizer exatamente o que é, não. Tem coisas que são indescritíveis na própria palavra de Deus. Como o próprio céu. Paulo diz, não dá nem para descrever o que foi visto. Paulo foi levado ao céu. O Apocalipse, eu percebo assim que é uma tentativa de explicar o inexplicável. Né? Ruas de ouro. Pérola, portas de pérola. Uma pérola só, a porta da cidade. Seria muito maior do que isso aqui, né? Seria umas 4 ou 5 dessa aqui. Imagine. É uma tentativa de descrever o indescritível, realmente. A glória é muito grande. Muito maior do que aquilo que nós podemos dizer agora. Dependendo do jeito que eu colocar a pergunta, você vai falar, como o pastor Nival passou no concílio, né? Mas não é isso. Isso vai ser. Então é o seguinte, no velório ali, a gente não tem dúvida. Coloca o cristão, né, no céu. Está com Deus agora, ponto final. E não quer saber de nada, né? A gente coloca isso. Aí a Bíblia vai falar do grande julgamento, né? Adventista espalha o sono na alma. Mas eu tenho base bíblica para realmente dizer, está com Jesus, ponto final, já está no céu. Como é que funciona isso? Olha lá, viu? Pastor que vai para uma dessa aí. Eu geralmente, pastor, as ovelhas são suas, eu vou falar, né? Mas geralmente, quando uma ovelha me procura e faz a pergunta, eu digo o seguinte, não se preocupe, não se preocupe. Que a pergunta sempre é a seguinte, morreu imediatamente, está no céu? Ou morreu, aí é o som da alma dos adventistas, morreu, fica dormindo, e depois então vai ser ressuscitado, e aí é que vai voltar a estar consciente. Eu digo, não se preocupe, porque não faz diferença nenhuma. O importante é você morrer com Cristo. Se morreu com Cristo, e imediatamente está consciente no céu com Cristo, que beleza, né? Festa no céu. Difícil de explicar a razão da ressurreição, mas é só festa. Se você morreu, vai ter que aguardar, vai virar pó, e vai guardar para estar consciente 200 anos, 300 anos, 1 milhão de anos. Qual a diferença? Absolutamente nenhuma. É fechar e abrir os olhos. Então, na verdade, não é um assunto que adianta muito discutir. Tá? Quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu ia falar exatamente sobre o chamado período intermediário. É o período entre a morte e a ressurreição. E eu pesquisei e desisti do tempo. Senão não vou fazer isso porque olho alguns textos e parece assim, puxa, morreu, já está no céu. Olha a parábola do rico e Lázaro, já está no céu. Olha lá as almas debaixo do altar, lá em Apocalipse, já está no céu. Olha os lugares assim, na sepultura, não há louvor, a sepultura não sabe nada. Então, fica complicado. Né? Mas eu não tenho nenhum receio de dizer no funeral, morreu
e estar com Deus. Porque tem texto bíblico para isso. O corpo volta ao pó, Antigo Testamento, e o espírito volta a Deus que deu. E se está com Deus, está tudo bem, né? Agora, quando eu estou dizendo estar com Deus, nesse sentido aqui é tanto salvo quanto não salvo. Está no poder de Deus. E aí a chave é quem abre para entrar e para sair. A hora que você sai, sai. Né? E quando fala Hades, é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos, eu só posso pensar em 2 lugares. Alguns pensam em 3, né? Eu só penso em céu e inferno. Alguns pensam em céu, inferno e purgatório. Purgatório nós sabemos que não tem na Bíblia. Céu e inferno. Quem é que tem a chave dos 2? Pronto, Jesus está nas mãos dele. Não é qualquer um que vai bater uma tabaca no terreiro aí e vai dizer, manda descer o fulano de tal, e Jesus vai abrir a porta e vai descer, não. Normalmente o que desce aí, pelo que nós vemos na Bíblia, é um espírito, né? Mas não de uma pessoa que faleceu, porque estão realmente nas mãos de Deus. Isso tem termos básicos para isso, pastor. Ok? Mais nada? O tema é complicado, né? Então, muito bem. Nós vamos, pastor Antônio Renato Augusto vai estar conosco amanhã à noite, no domingo à noite. Com certeza nós vamos crescer muito ainda nessas conferências. Nós vamos cantar mais um hino e depois nós vamos ter um lanche. Todos vamos participar de um lanche. Mas, amados, estejam aqui amanhã. Traga, eu sei que sexta-feira a gente tem também a questão do trabalho, algumas coisas, né? Mas vai ser uma bênção muito grande esse final de semana e a gente vai crescer muito, muito nessa área. Vamos estar cantando um cântico, né, que eu gosto muito. Vaga escolheu aqui, foi feliz. Isso aqui me lembra de alguém que já está lá no céu. Meu pai, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Tiveram aula com o pastor Antônio Renato e com a irmã Sandra. E o ano que vem tem o Alessandro.
muito dedicado para estar lá na Faculdade Teológica. Quero chamar o pastor Paulo para estar fazendo uma oração final, pastor, e agradecendo já pelo alimento, né? Agradecendo pelo alimento que nós vamos participar. Barbaridade. Graça e paz, amados. Bem, tem alimento hoje, pessoal, aí no fundo, né? O pessoal é animado aí. Aí tá o pastor, professor aí, e a professora Sandra, minha orientadora do TCC, né? E aí, sem sombra de dúvida, carinho todo especial, né? Com certeza vamos aprender muito, meus irmãos. Com certeza, diante de nós aí, Deus tem colocado aí uma bênção. E dentro da sala de aula a gente foi bem instruído também por esse professor, tá bem? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e exaltar o nome do Senhor nessa hora. Deus, obrigado. Esta palavra, essa ministração tem caído no nosso coração, meu Deus. E há quanto tempo realmente a gente não tem falado, meu Deus, e escutado sobre a Tua gloriosa vinda, Senhor. Que nós possamos pegar, Senhor, essa porção tão maravilhosa, meu Deus, e que o Espírito Santo permita trabalhar ainda mais aqui dentro, Senhor, para que quando Deus fizer chamada, quando fizeres a chamada, Senhor, pela Tua graça nós estaremos contigo. Agradecemos por esta sexta-feira, agradecemos pelo alimento que está sendo posto aqui, Senhor, nesta noite, e já agradecemos de antemão pela Tua proteção quando nós nos dirigirmos para os nossos lares. Mas amanhã, no sábado, meu Deus, mais uma vez que o Teu Espírito Santo continue a inspirar, Senhor, Pastor Renato, para que recebamos da Tua parte a ministração sobre a Tua gloriosa vinda. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Graças